A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa noite de sexta-feira, 19 horas e 30 minutos, para darmos início ao nosso culto doutrinário, culto de estudo da Palavra de Deus. E nós estamos com alegria no nosso coração por poder ter a oportunidade de pregar a Palavra, de alguma maneira estar junto de vocês, estar próximos não só através das nossas mensagens pelos grupos ou até mesmo pelo telefone, mas ter a oportunidade de alguma forma chegar até vocês, poder ministrar a palavra e sentir também o seu carinho, o nosso vínculo de amor fraternal através das mensagens que recebemos, para que assim possamos continuar juntos fazendo a obra de Deus. Eu gostaria de, antes de começar a pregar a palavra, eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos enquanto falamos com Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor amado, nesse dia, tendo o privilégio, Deus, de poder ministrar a Tua Palavra, de pregar a Tua Palavra, Senhor. Sabemos que sem Ti nós não somos nada, não podemos nada, não alcançaremos nada, mas como disse Paulo, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Continue abençoando nossas vidas, Senhor, nos dirigindo, direcionando nossos passos, conduzindo a nossa vida, Senhor amado, através da santificação e da fé, Senhor. Porque sabemos, Deus, que esses elementos são preponderantes em dias como esse, Senhor, onde a aproximação física ela é limitada, mas a aproximação espiritual, Senhor, ela permanece inalterada. Ajuda o Teu povo, Senhor, a se manter firme, constante, abundante, sem vacilar, sem olhar para trás, mas continuando a sua caminhada. Porque sabemos, Deus, que nós temos crido no Senhor. Ó Deus, nós vivemos não por vista, mas vivemos por fé. Pregando a Tua Palavra, Senhor amado, e crendo em tudo que nela está escrito. Continua nos ajudando e abençoa nossas vidas e nossa família, Senhor. Nós oramos dessa maneira e cremos em Ti. Te peço, Deus, hoje, que esta mensagem que será pregada, Pai, encontre certamente lugar nos corações dos Teus filhos. Senhor amado, certamente que o Teu Espírito Santo venha falar a cada coração. E que essa palavra, Senhor, ela possa perpetuar, não só para os membros da Assembleia de Deus e Fazenda Botafogo, mas aonde quer que essa mensagem chegue, Senhor. Te pedimos assim, Pai, como disse João Batista, pois importa que eu diminua e que Ele cresça. Seja conosco, Deus, nós te louvamos por tudo e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero compartilhar com você o texto da Escritura Sagrada que se encontra na Epístola aos Hebreus, carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 32. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura, em nome de Jesus, versículos 32, 33 e 34, do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Eu vou estar lendo e os irmãos vão estar aí acompanhando em nome de Jesus e cremos que Deus continuará falando conosco. Que vai nos dizer assim: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Irmãos, eu quero pedir licença a cada um de vocês. Nós estamos numa sequência de estudo acerca do arrebatamento da igreja, princípio das dores, arrebatamento e tribulação. E eu lhe peço licença para fazer uma pausa nesse estudo que retomaremos na próxima semana, pois eu senti de Deus de ministrar hoje sobre esta palavra. Essa palavra que eu creio ser muito propícia. Hoje de manhã eu enviei um vídeo no grupo da igreja, ou nos grupos da igreja, falando acerca da nossa condição, daquilo que temos aprendido nesse tempo de dificuldade. Esse tempo de isolamento, de afastamento, de cerceamento, esse tempo onde as atividades foram mudadas, onde a nossa rotina foi altamente alterada, ou severamente alterada. E nesse vídeo que eu postei na parte da manhã, para cada grupo, para cada um dos irmãos, o que nós temos aprendido, de fato, com esse tempo de dificuldade, com esse tempo de luta, de adversidade. E há algum tempo a gente vem falando, bem antes
deste momento de isolamento chegar até nós, mas desde aquele período que nós começamos a passar dificuldades, as enchentes na igreja, e começamos a falar sobre a palavra chamada resiliência. E eu senti no meu coração de hoje ministrar sobre esse tema, especificamente sobre esse tema. Esse tema que vai trazer para nós um direcionamento de enxergar que momentos difíceis todos nós passamos, todos nós atravessamos, todos nós experimentamos. E eu queria dar a definição de resiliência e do que ela significa. É óbvio que a resiliência ela é a capacidade de restauração, de reestruturação em diversas áreas, como nós vamos ver aqui. E a mensagem de hoje ela vai passar não só pela resiliência física, mas sobretudo pela resiliência espiritual. E é esse o tema do estudo dessa noite. Mas a definição de resiliência ela é a capacidade de certos objetos de voltar ao normal depois de submetido à prova, estresse e tensão. Exemplo: os elásticos, as varas de salto em altura, que se envergam sem quebrar e depois retorna à forma original. As fibras de um tapete de nylon que se recuperam a forma assim que acaba de ser pisada e amassada. O material em prova mostra a plasticidade, elasticidade. Os objetos deformados por uma força externa voltam ao estado natural, quando esta mesma força é cessada. A resiliência espiritual é igual. O cristão, ele consegue voltar ao normal depois da prova, da luta, da dor, do acidente e etc. É evidente que quando nós dizemos ele consegue voltar ao normal, nós estamos passando por um preâmbulo que vai dizer que Deus dará capacidade para ele se reerguer novamente. Deus dará capacidade para ele se colocar de pé, alcançar forças no Senhor. Este é o preâmbulo. Sem dúvida, quando passamos por lutas, e lutas deixam marcas, marcas essas que vão trazer para nós experiências, para que nós possamos lembrar acerca da mesma e jamais esquecer. Mas lembrar que essas marcas deixadas por todas essas lutas não foram capazes de nos parar, não foram capazes de nos fazer retroceder, não foram capazes de fazer com que a nossa fé viesse esvair. Pelo contrário, essas marcas servirão lá na frente para nós lembrarmos de que em Deus nós podemos todas as coisas. Alcançaremos vitória. E como nós falamos desse texto escrito pelo autor desconhecido da carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele vai dizer exatamente sobre isso em todo o capítulo. Nós lemos 3 versículos, mas a partir do versículo 1, ele vai falar sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E vai começar a elencar todos os homens e mulheres que foram grandes na Bíblia, que foram usados por Deus, que foram chamados por Deus. Todos eles passaram por seus momentos difíceis, momentos terríveis de perseguições, de fome, de naufrágio, de luta, de guerras constantes. Mas todos eles encontraram em Deus a força necessária para vencerem. Todos eles encontraram no Senhor a força necessária para poder alcançar aquilo que nós estamos pregando hoje, ou estudando hoje, que é a resiliência. Vocês acreditam ou acham que esses homens e mulheres não tiveram medo? Não tiveram privações? Nessas provações que eles passaram, será que em nenhum momento eles não se sentiram desconfortáveis? É claro que sim. São seres humanos como nós. Mas todos eles buscaram forças em Deus para vencer os seus momentos de adversidade. Cada momento de adversidade é único. Cada luta é única, é exclusiva. Cada provação, ela é pessoal. Nós estamos vivendo hoje um momento global. Um momento onde todos estão passando quase que simultaneamente pela mesma provação. Quem é que por acaso não está com preocupação na sua cabeça acerca do desemprego, da falta de dinheiro? Como faremos para pagar a conta? Como faremos para voltar ou quando voltaremos a nos encontrar fisicamente novamente, voltar para os cultos? Será que a empresa que eu trabalho continuará viva? Suportará essa crise? Quem não está pensando por isso? Quem não está pensando em, por exemplo, será que se eu ficar doente, será que o hospital terá condição de me tratar? Será que existirá remédio para esta enfermidade? Quem não está preocupado agora em ser contaminado com esta enfermidade? Então grandes são as preocupações. Em ordem social, em ordem de segurança pública, estamos vendo roubo aumentando, saque aumentando. Quem não está preocupado com isso? Todos nós estamos passando por essa preocupação. Mas eu quero liberar esta palavra de Deus sobre a tua vida, que em Deus nós superaremos todas essas dificuldades. Porque quando aguardamos no Senhor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então esses homens passaram por dificuldades, essas mulheres passaram por dificuldades, mas em nenhum momento eles desistiram.
eles olharam para trás, eles pararam, eles conseguiram encontrar uma maneira de servir a Deus. Eles conseguiram encontrar uma maneira de fazer a obra de Deus. Eles conseguiram arrumar uma maneira de continuar firme com a sua fé inabalável. Pastor, mas estou com medo de passar privações. Eles passaram privações. Pastor, eu estou com medo de morrer. Eles também estiveram muitas das vezes na beira do abismo da morte. E todos eles conseguiram vencer os seus desafios, esperando e confiando tão somente no Deus da nossa salvação. E é essa a proposta do estudo dessa noite. Lhe estimular e fazer com que você se lembre que na história da igreja, muitos momentos difíceis ela enfrentou. Cada um na sua proporção, cada um no seu tempo. Hoje é a nossa hora, é o nosso momento de enfrentar as dificuldades, mas eu quero lhe dizer que o Senhor, Ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que ajudou Davi, o mesmo Deus que ajudou Gideão, que ajudou Jefté, é o mesmo que está aqui nessa noite para poder te lembrar e te dizer que Ele está pronto para poder te ajudar no seu momento de dificuldade, na sua aprovação, na sua privação, em nome de Jesus. Eu gostaria de ver na Bíblia o que ela fala sobre resiliência. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia comigo, Salmo de número 84. Salmo de número 84, versículos 5 e 6. Salmo de número 84, versículo 5 e versículo 6, que vai dizer assim: Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Então, o que a Bíblia vai nos falar sobre pessoas resilientes e passando por momentos de aridez? Este caso especificamente aqui, o salmista ele vai escrever um lugar muito árido, que é o vale de Baca. Este vale de Baca era um lugar tão árido, tão árido, tão árido, que à sua volta não tinha nada. Porém, pessoas iam até ele porque sabiam que ao seu redor, naquele lugar, eles conseguiriam cavar profundamente, porque embora que na superfície não tivesse nada que se visse como fonte de água ou fonte de alimento para suas vidas, ou de subsistência para suas vidas, mas neste vale de Baca especificamente, eles quando cavavam profundamente, eles conseguiam encontrar água no seu veio. Esses homens, pela fé, eles conseguiam enxergar além daquilo que os olhos estavam mostrando. Os seus olhos estavam mostrando aridez. Mas o Senhor vai dizer no versículo de número 5, Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor e cujo coração estão os caminhos aplanados. Quando nós confiamos em Deus, quando os nossos olhos estão em Deus, quando o nosso coração está exclusivamente no Senhor, aleluia, Deus ele sempre nos dará estratégia para poder atravessar os momentos de aridez da nossa vida. Hoje você está aí sentado e talvez você desejasse estar na igreja. Talvez o seu desejo estava na casa do Senhor. Talvez o seu desejo hoje estivesse em estar de joelhos dobrados nesse momento, buscando a face do Senhor, para daqui a pouco estarmos cultuando a Deus. Talvez aos nossos olhos nós podemos dizer, a igreja está fechada, a porta está fechada, mas pela fé nós podemos dizer que Deus não está limitado a 4 paredes. E nós estamos aqui hoje para neste tempo, neste dia, que era para ser um deserto, para poder liberar uma palavra de vida para você e poder dizer para a tua vida e para poder estimular a tua fé e dizer que na sexta-feira em que a porta do templo está fechada, a palavra de Deus é como uma fonte de água viva para jorrar sobre a tua vida e ela estará sendo liberada hoje para poder te dizer, enxergue além daquilo que os teus olhos estão te mostrando e receba de Deus a provisão e a estratégia necessária para vencer esse momento de seca e de aridez na sua vida. Essa palavra ela vai dizer que bem-aventurados são aqueles que têm os seus olhos no Senhor.
Oh, aleluia! Eu vejo esta mensagem fluir de uma maneira que é muito propícia, porque quando Moisés ele foi extremamente sufocado, apertado pelo povo de Israel no deserto, porque eles estavam com sede, e Moisés vai orar ao Senhor para poder pedir uma solução para Deus para aquele problema, porque eles estavam sendo apertados, porque ele estava sendo apertado pelo povo, pela seca. Os olhos de Moisés não tinha nada à sua frente, só tinha rocha. Mas o Senhor disse para Moisés tocar na rocha. E quando ele toca na rocha, a Bíblia vai nos dizer que a água flui daquela pedra e sacia a sede do povo. Eu quero liberar esta palavra hoje para você. A rocha que foi tocada por Moisés, ela tipifica, simboliza Cristo. A rocha, a pedra angular, a pedra de esquina, que foi rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa por Deus, como pregou Pedro no seu discurso. Aquela rocha que foi tocada por Moisés e que verteu água para saciar a sede do povo, ela aponta para Jesus Cristo. E nós estamos hoje aqui tocando na rocha. Os nossos olhos não enxergam nada diferente de aridez. Os nossos olhos não enxergam nada além de rocha. Mas o Senhor está dizendo, toca na rocha, toca em Jesus, porque dele é que procede água fresca para saciar a sua sede. Eu quero que você receba esta palavra, porque aquele povo entrou ali, murmurando e reclamando. E quando saiu daquele local, saiu dali dizendo que o Senhor tem poder para poder fazer infinitamente além e mais daquilo que eles estavam pedindo e precisando naquele momento. Porque o Senhor, ele é uma fonte de socorro que nunca se acaba e nunca se esgota para aqueles que têm o coração colocado nele e os olhos voltados para ele. Se você confia no Senhor, não permita que as dificuldades à sua volta roube a sua fé. Mas acredite, Deus é poderoso para fazer muito mais por você, pela tua família, do que você possa pensar que seria possível de acontecer. Hoje tem milagre na tua vida, mas eu quero que você creia nisso, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé não conseguimos encontrar a resiliência. Passamos por momentos de seca e de rigidez, mas o Senhor tem água para suprir a nossa necessidade. Ele já te provou por diversas vezes que Ele nunca te abandonou e Ele nunca te abandonará. O Senhor é contigo e fará com que você venha continuar cantando o hino da vitória. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Aleluia! Glória a Deus! Pessoas resilientes, elas sempre tiram força na hora da fraqueza. Vamos ver isso? Eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo 28 e 29. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 28 e versículo de número 29. Que vai nos dizer assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Por quê? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que você receba hoje essa palavra em nome de Jesus. A resiliência é a capacidade de sobreviver a momentos adversos. Porém, essa capacidade não está em nós, está em Deus. Porque Isaías profetizou: não sabes tu que Deus é aquele que dá força ao cansado, dá vigor àquele que não tem nenhum vigor? Então, em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de cansaço, em tempos de dificuldade total, a tendência é que nós paremos, diminuamos o ritmo, nos prostremos, venhamos desistir, desanimar.
Mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem os olhos voltados para Deus, não olha para os seus problemas, encontra-se cansado, abatido, encontra-se de verdade alcançado pela luta, mas ele sabe que no céu tem um Deus que não dorme, tem um Deus que não deixa de observar a sua vida, e ele olha para o Senhor, e quando ele pede força, Deus está pronto para dar força, mesmo para aquele que esteja cansado, dá vigor, mesmo para aquele que não tem vigor nenhum. Ele restaura, ele coloca de pé, ele está pronto para te dizer: levanta, porque muito comprido ainda é o teu caminho. Oh glória, eu aponto esta palavra para o profeta Elias. Elias desanimado pelo seu problema, pela sua luta. Elias pedindo a morte, desanimado, ele poderia tão somente continuar ali debaixo daquele pé de zimbro e continuar buscando ali a sua morte. Deus poderia levantar outro no seu lugar e Deus poderia dar sequência à obra, porque Elias estava desistindo da sua chamada. Mas Deus sabe que naquela hora Elias estava precisando de socorro. E Deus enviou socorro lá no pé de zimbro, aonde estava Elias. Quando Deus manda um anjo para socorrer Elias, ele está dizendo: olha só, quando Elias acorda e se depara com aquela cena, ele vê ali uma botija de água fresca e um pão quente para poder saciar a sua fome. Aquele anjo desperta Elias, tem que lutar contra o marasmo e o desânimo de Elias, mas aquele anjo vai deliberar uma palavra para ele: vai, Elias, come, bebe, porque muito comprido ainda é o teu caminho. Tem muita coisa para você fazer ainda, meu irmão. Tem muita coisa para você fazer ainda, minha irmã. E Deus hoje está enviando ajuda, socorro, aí onde você está, para te colocar de pé. A luta pode ter te dobrado, mas ela não te quebrou. A luta pode ter te colocado lá embaixo, mas ela não te venceu. Hoje Deus está mandando esta palavra para poder te dizer: Ele está te colocando de pé, dando-te força novamente, para que a tua mente se abra e você enxergue que maior do que a tua luta é o teu Deus, aquele que te guarda e aquele que está contigo 24 horas por dia. Vamos ver também, abra sua Bíblia, por favor, Salmo de número 28. Salmo de número 28. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Especialmente nessa noite estou aqui sentindo a presença de Deus, liberando esta palavra para a sua vida, para poder dizer para você que talvez entrou aqui nesta live, está aqui na página da igreja, entrou desanimado, cansado, querendo parar. O Senhor está aqui me impulsionando para te dizer: olha, meu irmão, maior é o Deus que tu serve, e lembre-se de uma coisa: a luta, ela não é maior do que o teu Deus. Nunca se esqueça disso, em nome de Jesus. Salmo de número 28, versículo 7 e versículo de número 8, ou Salmo de 28, verso 7 e verso 8, que vai nos dizer: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Eu quero falar isso para você. O salmista vai dizer: o Senhor é minha força e Ele é o meu escudo. Ele não só vai te dar, aleluia, condições de se colocar de pé, como também se colocará na tua frente, para que os dardos do desânimo, os dardos da luta, os dardos do problema não venham te atingir, de modo a te derrubar por completo. Você entende isso? Porque o salmista vai dizer: eu fui socorrido pelo Senhor, e por isso o meu lábio se encheu de cântico. O salmista tinha uma convicção: era para estar morto, era para ter parado, mas o Senhor lhe guardou, o Senhor fez dele ser preservado, e por isso ele continua agora dando glória a Deus e aleluia, porque ele vai dizer: o Senhor é o socorro do seu povo, ele é o escudo do seu povo. E eu quero lhe dizer que o Senhor está aí te guardando, te dando livramento e fazendo para você que ele, aleluia, nunca vai te abandonar. Entende essa palavra? Deus nunca vai te abandonar, meu irmão. Ele está conosco, porque Ele tem uma promessa sobre o teu povo, ou sobre o seu povo. E quando Ele vai fazer essa promessa, oh, louvado seja o nome do Senhor.
Jesus vai liberar esta palavra e vai dizer: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, irmão. O Senhor está conosco. Ainda que passamos na luta, Ele passa conosco. Sentimos a pressão, mas Ele não nos deixa quebrar. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo: levanta, porque muito comprido ainda é o teu caminho. Você tem muita coisa ainda para realizar. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia ainda. Salmo de número 84. Oh, glória a Jesus. Salmo de número 84. Eu quero ler o versículo de número 7. Salmo de número 84, verso de número 7, vai dizer assim: vão indo de força em força, cada um deles, em Sião, aparece perante Deus. O que isso quer dizer? Vão indo de força em força. Talvez a palavra correta aqui não deveria ser, olha, vão indo lutando, caindo, levantando, cai de novo, levanta. Não. Porque essa palavra, a epígrafe dela, ou o título do Salmo número 84, vai falar a fidelidade daquele que habita no santuário de Deus. Quando este salmo vai ser escrito ou vai ser entoado, ele vai ser cantado, ele vai ter uma proposta. E a proposta deste salmo é dizer que nós passamos por luta e vamos recebendo força da parte de Deus. De força em força vamos vencendo. Por que não de queda em força? Porque Deus não te chamou para cair. Deus te chamou para te dar força. E esta força, ela vem da tua fé. A fé que está dentro do teu coração. Porque quando nós tínhamos a possibilidade de ir para a igreja, estávamos ali alimentando a nossa alma. Estávamos ali, aleluia, nos preparando para enfrentar momentos difíceis que não sabíamos qual era. E estamos hoje enfrentando momentos difíceis. Mas o Senhor está dizendo: no tempo da tua tranquilidade, eu te dei reservas de força, para que hoje você possa utilizar esta reserva e possa continuar a sua caminhada sem olhar para trás. Entenda uma coisa? Nós precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida de fidelidade para com Deus. Temos que continuar louvando a Deus, agradecendo a Deus, estando com Ele todo o tempo da nossa vida. Porque sabemos que em tempos de luta, é também tempo de muita aproximação de Deus para conosco. Então, eu quero liberar essa palavra. É de força em força que você vai alcançar a tua bênção e a tua vitória. Esta resiliência que nós estamos falando hoje, ela vai dizer que é a capacidade espiritual que Deus nos confere, que Deus nos concede, não por nós, mas por Ele, sempre por Ele, tudo por Ele, vem dEle, é por Ele e para a glória dEle. Mas essa capacidade espiritual que Ele nos dá é um alimento ou um elemento que Ele proporciona para nós de força espiritual. Força para vencer e para permanecer seguindo a sua chamada. Eu quero falar sobre algumas pessoas que foram resilientes na história bíblica, no conceito bíblico. É evidente que se formos ler Gênesis capítulo de número 37, 38, 39, 40, nós vamos falar aqui sobre a história, uma história muito bonita. A história de um patriarca, a história de José. E eu penso na história de José e eu quero que você reflita comigo. Odiado, desprezado, ameaçado de morte, vendido como escravo, vive no Egito 15 anos como escravo, assediado pela mulher de Potifar, escapa, preste atenção, tem que fugir por ser fiel a Deus. Ele consegue, pela sua fidelidade, não tocar na esposa de Potifar, não cometer um adultério, por ser um servo de Deus. Com isso, que ele ganha 2 anos na prisão. Eu penso um pouco sobre a história deste homem. Como se manter resiliente? Como se manter no foco com toda essa história de luta que este homem passou? Com toda essa história problemática. E eu não estou falando de isolamento de 15 dias, de um mês, nada disso. Eu estou falando de um homem que viveu em um isolamento social por muitos anos, irmãos. Eu estou falando de um homem que viveu no isolamento social por décadas, talvez 2 décadas, longe da sua família, desprezado pelos seus,
Imagina a cabeça daquele homem. Imagina todas as noites que ele deitava a sua cabeça no cárcere, ou seja, onde quer que ele estivesse. Ele lembrando do que os seus irmãos fizeram para com ele. De toda a luta que ele estava atravessando, enfrentando terra estranha, idioma estranho, deuses estranhos. E aquele homem, ele consegue encontrar forças em Deus para se manter fiel. Aquele homem consegue encontrar em Deus força e resiliência para se manter firme. A luta quis quebrá-lo. Os problemas quis destruí-lo. As dificuldades quis afastá-lo de Deus. Mas no seu coração, ele sabia que Deus estava guardando a sua vida e ele tinha algo maior para realizar através da vida dele. Qual foi o resumo da história de José? José poderia ser revoltado, José poderia ser um idólatra, José poderia ter aproveitado a oportunidade e ter cometido adultério. Por que ele poderia? Porque talvez, se sentindo injustiçado por tantos problemas, ele talvez encontrasse razão para poder parar, largar, abandonar a sua fé, olhar para trás. Mas quem sabe, ele se lembrou de que Deus não tem prazer daquele que olha para trás. A história da família de Ló foi muito isso. Sai de Sodoma e Gomorra, vai embora. Estou preservando vocês, estou guardando a sua família em paz. Só tem uma coisa, não olha para trás. Por que não olhar para trás? Porque olhar para trás vai fazer com que a gente venha ter lembranças de questões que já eram para ser esquecidas. Talvez se José continuasse olhando para o seu passado, para a sua luta, para os seus problemas, ele não encontraria força em Deus. Mas eu quero pensar que José, ele foi resiliente e vencedor, porque ao invés de ele olhar para o passado, ele estava olhando para o futuro. E o futuro dele, ele sabia que estava guardado em Deus. Deixa eu liberar esta palavra para você, meu irmão. O passado você não pode mudar. O passado tem pessoas que tentaram fazer alguma coisa, circunstâncias que mudaram completamente na tua vida, como está acontecendo conosco. No passado e no presente, circunstâncias e pessoas têm acesso. Mas o futuro, o teu futuro, o nosso futuro está preservado em Deus, aleluia. O nosso futuro está escondido debaixo da mão de Deus. E no futuro, ninguém pode tocar, ninguém pode fazer nada. Deus está guardando intacto o teu futuro. Se hoje as coisas estão ruins, se hoje está dando errado, lembre-se, olha para frente, porque Deus pode mudar a sua história. O que aconteceu com José? Governador do Egito, irmão. O segundo homem mais importante de todo mundo antigo, naquele momento. Então eu enxergo que a história de José é de incrível resiliência. Porque ele envergou com seus problemas, mas ele não quebrou. Ele não parou. Ele prosseguiu. E é isso que eu quero estimular você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Não desista. Prossiga. Porque o teu passado já foi. O teu presente talvez esteja comprometido, mas o teu futuro está guardado nas mãos de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero falar sobre uma outra personagem bíblica também, resiliente, que é Ruth. Ouça um pouco e medite um pouco. Ruth teve 3 mortes na sua família, de cara, próximo, em tempo curtíssimo. Seu sogro Alimeleque, seu cunhado Malom e seu próprio marido Quirion. Ela morava por quase 10 anos em um país estrangeiro, por causa da fome, volta a Israel, vive com sua sogra de favor e de caridade e ainda vai trabalhar tendo misericórdia do proprietário da terra, colhendo espiga de favor. Irmãos, a história dessa mulher é uma história que era para ser deprimente. Ao ponto de sua sogra, Mara, se apresentar diante de Ruth e falar para ela, olha só, não tem mais nada que nos ligue, não tem mais vínculo nenhum, pode voltar para sua terra, porque você está aqui, você é estrangeira, cada um vive por si, vai embora. Volta para sua família, porque aqui só tem sufoco, só tem dificuldade, você só está passando luta. Ruth tinha ali a possibilidade real de voltar para sua terra, de voltar para a casa dos seus pais. Ruth tinha a possibilidade total de estar tendo um novo começo, através dos seus pensamentos.
Porque a luta que Ruth enfrentou não é para qualquer um, irmão. Não é para qualquer um. Mas Ruth entendeu que o futuro dela não tinha sido comprometido, embora o seu passado e presente totalmente destruído. E ela vai olhar para a sua sogra e vai dizer não. Porque aonde tu fores eu irei. Porque o teu Deus, ele é o meu Deus. Quando ela libera essa palavra, ela vai entender, por ser uma estrangeira, por ser viver em uma terra idólatra, ela casa, adentra uma família e certamente naquela família ela experimentou a presença de Deus e o poder de Deus. Ela sabia que voltar para a sua terra não era sinônimo e garantia de que ela ia vencer. Mas ela sabia que se ela estivesse perto de Deus, próximo de Deus, Deus podia fazer coisas maiores no seu futuro. Deus podia mudar a sua história. E é isso que ela faz. E Deus muda a história daquela mulher. Quando ela, sendo uma catadora de espiga de milho, em uma fazenda que estavam liberando por favor, para que ela pudesse se alimentar e não morrer de fome, Deus abre os olhos daquele que era o proprietário daquela terra e faz com que enxergue graça na vida de Ruth, trazendo ela para si, como sua esposa, amando, cuidando dela e de sua família. Eu quero liberar esta palavra para você, meu irmão, e eu quero que você ouça isso. Ruth, ela faz parte da linhagem de Davi, e da linhagem de Davi vai seguir ou vai direcionar para a linhagem de Jesus como Salvador do mundo. Eu quero liberar esta palavra. Ruth podia ter ido embora. Ruth podia ter desistido nas suas lutas. Ruth podia ter se dobrado ante a sua adversidade. Se ela tivesse feito isso, teria ido para um outro lugar e não teria experimentado o que ela experimentou. O que ela experimentou, ela faz parte da linhagem de Jesus Cristo. Ela faz parte dos planos de Deus. E eu quero lhe dizer, você não sabe o que está ou o que vai acontecer no futuro. Você não sabe o que Deus tem reservado para você. Mas eu quero lhe dizer, se você sucumbir perante a tua luta, nada disso vai se cumprir, meu irmão, minha irmã. Mas se você se mantiver firme e saber que é em Deus ou de Deus que virá a tua bênção, eu quero lhe estimular nesta noite. Mantenha-se firme, perto de Deus, próximo de Deus, porque Ruth é o caso clássico. Voltar para a sua terra era se afastar de Deus. Talvez ter um pouco de paz, talvez, não era certeza, mas certamente era o afastamento total da presença de Deus. E ela entendeu que nada vale, aleluia, para trocar, aleluia, pela presença de Deus. Porque a presença de Deus na sua vida vale mais do que qualquer coisa. É essa palavra que eu quero liberar para você hoje. Luta pode bater na tua porta, mas se a presença de Deus for contigo, Ele é o teu escudo e Ele é o teu garantidor. É Ele que te garante. E é Ele que te protege, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Quando eu vejo essas histórias, eu consigo enxergar que vale a pena permanecer firme na presença do Senhor. Porque dele e por Ele é que virá a força necessária para que você se coloque de pé. O que falar de Paulo, por exemplo? Abra sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo 4,7, você sabe este versículo de cabeça, mas eu gostaria que você acompanhasse, marcasse no seu estudo dessa noite. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 7, segunda epístola de Paulo, destinada ao jovem pastor Timóteo. No versículo 7, que vai nos dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, quando vai escrever essa carta para Timóteo, e ele vai dizer e entender que o final da sua vida, da sua jornada, do seu ministério, se aproximava, mas eu penso que este homem, ele poderia escrever uma carta de desabafo. Dizer, olha, porque a segunda epístola aos Coríntios vai falar sobre isso com uma enormidade gigantesca. Ele vai dizer, olha, eu passei luta, eu passei fome, eu fugi, eu naufraguei, fui preso, açoitado, chibatado, tive que fugir por cima dos muros, através de um cesto. Paulo teve uma luta, uma vida de muita luta, meu irmão. E Paulo, ele poderia escrever este relato para o jovem Timóteo, seu filho na fé, numa condição muito pessoal, de desabafo, e dizer, olha, eu não aguento mais. Mas a atitude de Paulo é completamente diferente. Sabe o que Paulo vai dizer? Eu combati o bom combate,
tiveram muitas lutas, lutas severas, mas ele vai dizer, mas eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Paulo vai dizer, nenhuma dessas lutas que eu enfrentei foram capazes de me impedir de adorar a Deus, de servir a Deus, de confiar em Deus. Paulo é um modelo para nós, para poder dizer, luta nenhuma vai poder fazer você parar. Pelo contrário, se você tiver em Deus, essas lutas vão te colocar mais forte e mais cônscio da sua responsabilidade e da sua chamada diante de Deus. Quando eu olho para esses homens, para essas mulheres, para estes relatos bíblicos, eu consigo enxergar que de verdade vale a pena ser fiel a Deus. Vamos para mais um caso, e talvez o mais emblemático de todos, é o caso de Jó. Meu irmão, se nós pegarmos a história de Jó é uma história que é comovente do início ao fim. Todas as perdas que ele teve, todas as lutas que ele enfrentou, todo o abandono, o desprezo que ele estava tendo que suportar em diversas áreas da sua vida, mas em momento nenhum você vê Jó titubeando para poder desistir e abandonar a sua fé. E olha que ele teve muitas oportunidades para isso. E eu vejo Jó com a sua alma. Vamos fazer isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. Eu gostaria que no capítulo de número 6 de Jó pudéssemos ver aqui algumas referências. Jó 6, 2 e 3. Ele vai dizer o seguinte: ó, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, versículo 3, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Quando nós vemos essa situação aqui, nós vemos Jó com uma dificuldade tremenda na sua própria alma, ou seja, uma tristeza profunda estava na sua vida. Ele vai dizer que se fosse pesar a tristeza que estava dentro dele, seria mais pesado do que toda a areia que existe, porque ele vai dizer, olha, todas as areias dos mares são mais leves do que as angústias que estão dentro de mim, que sufocavam. Imagina a cabeça daquele homem, imagina a pressão que aquele homem suportava. Vamos lá, ele tinha dificuldade de se alimentar, versículo 7. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida faxienta. Ele já tinha dificuldade, não conseguia mais se alimentar. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho mais fome. Sabe quando nós enfrentamos problemas tão grandes que a fome passa, que não tem mais prazer com as coisas que outrora lhe dava prazer? Jó experimentou isso. Uma luta tão grande que ele já estava perdendo o seu apetite. Vamos continuar aqui? Dificuldade na pele? Jó capítulo de número 7, versículo de número 5. A minha carne se tem vestido de bicho e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se faz abominável. Jó olhava para a sua pele agora e a sua pele estava apodrecendo, estava caindo. Jó estava olhando para um contexto que a sua alma está abatida e confusa. Ele olha, ele perdeu a sua fome, não tem mais prazer nas coisas que lhe davam alegria. Ele olha para a sua pele, seu corpo físico, a sua pele está se acabando, apodrecendo. Vamos olhar para o cenário dele. Ele tem dificuldade de respirar. Jó capítulo 9, versículo de número 18. Vamos ler aqui? Nem me permite respirar, antes me farta de amargura. Jó tentava respirar e tinha dificuldade. Uma questão simples, elementar, que você nem faz força para poder respirar, você nem sente que está respirando de tão automático que é. Jó tinha dificuldades para poder ter essa função no seu organismo trabalhando de uma maneira adequada, de uma maneira correta. Vamos continuar aqui. Ele tinha dificuldade de tomar banho. Ainda no capítulo 9, versículo 30 e versículo 31. Olha o que vai dizer aqui. Ainda que me lave com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ele já tinha dificuldade de tudo isso.
porque ele vai entender que não era um banho físico que iria curá-lo, que iria lavá-lo, que iria limpá-lo. Ele está passando por todas essas dificuldades. Vamos ver aqui? Além de passar por tudo isso, que por si só já era motivo suficiente para ele poder desistir, poder parar, ele tinha sua esposa ao seu lado dizendo para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele tinha seus amigos o tempo todo no seu ouvido dizendo: você está passando por essa luta porque você pecou, porque você fez coisa errada diante de Deus. Ele tinha as questões dele própria para poder pará-lo e mais pressões de outras pessoas ali junto do seu ouvido lhe atormentando para que ele viesse desistir, para que ele viesse parar, para que ele viesse abrir mão de tudo, sobretudo da sua fé em Deus. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa que desistisse da sua fé, da sua caminhada, que desejasse a morte. Mas sabe qual é a resposta desse homem? Que enfrentou coisas que eu acho que ninguém enfrentou ou enfrentará em um conjunto único, em uma pessoa só, em um só momento. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para você ver a resposta de um homem resiliente. Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25. Jó 19, versículo de número 25. Sabe o que este homem resiliente, que estava passando dificuldade e aperto na sua alma, uma pré-depressão, uma luta interior terrível, um homem que já não tinha mais fome, que já não tinha mais prazer em tomar banho, já não tinha mais já tinha dificuldade de respirar, já tinha dificuldade de tomar banho. Sabe o que esse homem passando por essa luta toda? Sendo apertado por sua esposa para que ele viesse morrer, pecando contra Deus, sendo afrontado por seus amigos, dizendo que ele era pecador, que ele era merecedor daquilo tudo. Sabe qual é a resposta desse homem? Versículo de número 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Oh, glória a Deus! Sabe o que esse homem está ensinando para cada um de nós? Que todas as lutas que ele estava atravessando poderiam ser cessadas em um piscar de olhos, em um estalar de dedos por parte do Senhor, porque ele vai dizer: por fim, Deus se levantará em meu favor, Deus se levantará e me ajudará. Jó tinha uma consciência: tudo que eu estou passando, Deus pode mudar o quadro na hora que ele bem entender. Sabe por que este homem é um modelo de resiliência? Porque as lutas dele não foram capazes de pará-lo, parar a sua caminhada, de esmorecer a sua fé, de desanimar a sua caminhada. Passou por lutas, passou por muitas. Momentos terríveis que eu volto a frisar. Eu creio que nunca houve, e talvez nunca haverá, um homem só, em um mesmo momento, que atribui-se para a sua vida esta multidão de problemas que Jó enfrentou. O caso dele é um modelo. Jó foi um modelo daquilo que um homem pode suportar em Deus e daquilo que ele consegue receber de força por parte do Senhor para continuar mantendo firme a sua fé, a sua comunhão e a sua confiança em Deus. Jó, ele vai dizer: tudo isso pode passar, porque, por fim, Deus se levantará e me ajudará. Sabe esse momento que a gente está enfrentando? Sabe essa luta que a gente está enfrentando? Sabe essas incertezas que nós estamos enfrentando? Por fim, Deus se levantará em nosso favor. Pastor, o senhor está querendo dizer que tudo voltará como antes? Não sei se voltará como antes, mas eu sei de uma coisa: da maneira que for, Deus estará conosco e nos ajudará a vencer e atravessar esse momento de adversidade, quer seja na terra ou quer seja no céu. Aleluia! Isso quer dizer que se Ele não se levantar para nos abençoar e exaltar aqui na terra, Ele se levantará para nos levar para o céu e nos exaltar no céu de glória. É isso que eu quero dizer. Enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor não voltar para buscar a sua igreja, Ele se levantará e nos colocará de pé e fará com que a nossa caminhada prossiga, porque Ele tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na tua vida. Eu gostaria de fazer este ato profético, que você aí da sua casa colocasse a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, e repetisse para você mesmo: Deus tem um propósito na minha vida. Fale para você: Deus tem um propósito na minha vida.
ele se levantará e ele fará a diferença na minha história. Libere essa palavra para a tua vida. Creia nesta palavra e saiba que Deus ele é contigo, onde quer que você for. Eu quero concluir essas referências bíblicas te pedindo que você ainda abra no livro de Jó, agora no capítulo de número 42, Jó 42, e eu lhe peço que você leia, por favor, o versículo de número 10, porque é este versículo que ele vai nos dar um sentido para o estudo de hoje. Jó 42, versículo 10, e vai nos dizer assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Sabe quando o cativeiro de Jó foi mudado por Deus? Sabe quando as lutas de Jó foram vencidas? Quando Jó se aplicou a fazer a vontade de Deus. O que era a vontade de Deus? Moído, quebrado, arrebentado, mas Deus falou: ora pelos seus amigos. E Jó se aplicou a orar. Talvez você esteja aí lamentando muito, murmurando muito, e esteja se esquecendo que Deus tem um propósito na tua vida. Aonde quer que você esteja, Deus quer te usar como um instrumento nas suas mãos. Deus quer te usar como boca dele aqui na terra. Deus quer fazer com que você seja um instrumento poderoso dele aqui na terra. Com luta ou sem luta, com dificuldade ou sem dificuldade, Deus ele quer fazer uma grande obra através de você. Mas como fazer essa grande obra se estiver quebrado? Como fazer essa grande obra se não estiver confiando em Deus, se estiver desanimado? Hoje Deus te chama para uma responsabilidade. Levanta-te, porque muito comprido ainda é o teu caminho. Confie em Deus, porque Ele é o escudo do seu povo. Acredite que Deus é capaz de fazer tudo novo na tua vida. Pastor, mas eu fiquei muito cansado, eu estou prejudicado espiritualmente, eu estou mal com essa situação toda que eu estou enfrentando, com as lutas que eu estou vivendo, com as minhas questões pessoais. Mas eu quero te dizer que a resiliência espiritual é a força espiritual que Deus está te dando, que está dentro de você, para que você hoje venha se reerguer, se colocar de pé, tirar a poeira do seu corpo e dizer: Deus é comigo e Ele quer me usar para poder fazer a sua vontade. Eu quero liberar esta palavra hoje para você, meu irmão, minha irmã. E a palavra hoje é de esperança, é de fé e, sobretudo, é de confiança no Senhor. Se você quer ter um novo começo, uma nova história, nesse momento tão difícil, confie em Deus. Permita que esta força venha para dentro de você, ou que pelo menos você identifique que ela já está dentro de você. Quando você entender isso, e quando você se apropriar desta força, mesmo com as lutas, e eu não estou aqui dizendo que essa luta acabou agora, não, mas estou te dizendo que Deus te dará força para você vencer a sua luta. Deus te dará força para você continuar a sua caminhada. E Deus te dará força para que nele você alcance tudo o que é necessário para suportar e vencer essa provação. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Eu quero encerrar esse estudo de hoje, esse culto doutrinário, com a mesma pergunta do vídeo de hoje na parte da manhã. Talvez se você não recebeu esse vídeo, se você não ouviu, eu quero liberar agora para você. O que você tem aprendido com este momento de tamanhas lutas que estamos vivendo e atravessando? O que você tem crescido através desse momento? Reflita. Porque se Jesus voltasse hoje, te encontraria murmurando, lastimando, questionando, ou Deus te encontraria adorando, mesmo em meio à luta? Ou será que Deus te encontraria lutando, ou Deus te encontraria desistindo? Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para confiar nele e para avançar, em nome de Jesus. Estamos enfrentando dias inigualáveis, momentos de tamanha turbulência no universo, no mundo como um todo. Mas eu quero te dizer uma coisa:
o nosso Deus é maior do que tudo isso. E Ele é poderoso para dar a vitória que o seu povo precisa. Estamos já nos últimos dias da face da terra, mas enquanto esse dia não chega, o dia do Senhor para nos levar para o céu, precisamos continuar lutando com força, com graça, com determinação, com fé, acreditando que Deus, Ele é a nossa força, o nosso escudo, o nosso refúgio em todos os momentos da nossa vida. Levanta a tua cabeça e continua a tua caminhada, porque Deus é contigo. Amém, querido? Eu quero fazer esse convite para você que está nos assistindo nesse momento, que deseja entregar sua vida para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Levante a sua mão e repita comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho nessa noite, nesse dia, te pedir perdão pelos meus pecados, confessar todos os meus erros e fraquezas e reconhecer que eu necessito de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a prosseguir a minha caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira grandiosa. Nós estamos trabalhando ainda essa semana, provavelmente na Escola Bíblica Dominical, teremos algumas atividades diferentes, como nós abordamos aqui. Vamos estar conversando com os superintendentes da Escola Dominical, nosso irmão presbítero Tiago, com os demais irmãos, para tentar fazer alguma coisa bem dinâmica já agora para o próximo culto, para a Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus, eu conto com você, meu irmão. Permaneça firme, constante e abundante, porque certamente o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que o Senhor te abençoe. Tudo isso muito em breve vai passar, na terra ou no céu. E eu quero te dizer, fique firme, porque o Senhor Deus, Ele é contigo. Eu quero convidar você agora a fazer essa última oração. Essa última oração, ela é em prol de todas as pessoas que estão atravessando esse momento, que estão dentro dos hospitais, quer seja como paciente ou quer seja como profissionais da área da saúde, que têm dado a sua contribuição nessa batalha tão grande por essa enfermidade, por esse vírus que tem assolado o planeta. Mas eu sei que Deus é poderoso para alcançar, dar força para os médicos, para os profissionais da área da saúde e também da saúde para aqueles que estão doentes. Eu quero fazer essa oração para que o Senhor guarde eles, cure eles e blinde a nossa vida e a nossa nação. Porque eu quero liberar esta palavra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu creio que o Brasil está debaixo das mãos de Deus. E eu quero liberar essa palavra de fé e esperança para você. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Senhor amado, orar e apresentar, Senhor amado, cada profissional da área da saúde que esteja em cada hospital, espalhado, amado, por todos os países da terra. Aleluia. Senhor amado, que o Senhor venha dar força para essas pessoas, porque certamente estão cansados, fadigados, mas Tu és aquele que é poderoso para renovar a força, Senhor. Verdade, usa eles, guarda eles das contaminações. Dá sabedoria para que eles tomem decisões acertadas, Senhor, e sejam instrumentos Teus, Senhor amado, naquele lugar. Senhor, de igual modo eu oro, Senhor amado, por todos os pacientes que estão internados nos hospitais. Senhor amado, com Covid, Senhor amado, 19, ou com qualquer outra enfermidade. Cura eles, porque Tu és poderoso para curá-los, Senhor. Tu és poderoso para mudar a história, Pai. Para que todos possam saber que só existe um Deus, e esse Deus é o Senhor. Nós oramos assim, Senhor amado, por toda a humanidade. Pedimos, Senhor amado, a Tua misericórdia, Senhor amado. Guarda, Senhor amado, o Brasil. Guarda, Senhor amado, aleluia, as nossas vidas. Guarda as nossas famílias, Senhor amado. Guarda todas as nações da terra, para que em pouco tempo, Senhor, tudo isso passe e a vida volte. Mas não volte à normalidade de outrora, mas volte, Senhor, a uma normalidade de dependência diante de Ti. Que o mundo possa reconhecer, ou pelo menos que mais pessoas possam reconhecer que nós não somos nada e que o Senhor é tudo. Senhor amado, abençoa as nossas vidas, guarda a nossa família, guarda as nossas empresas, nossos empregos, nosso trabalho, guarda as nossas vidas, Senhor amado, porque nós confiamos em Ti. Senhor amado, toma os nossos governantes em Tuas mãos, dá sabedoria para eles, dá união, Senhor amado, para que eles possam, Deus, trabalhar, Senhor amado, guiados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa a vida, Senhor amado, do nosso presidente, nosso governador, do nosso prefeito, de todo, Senhor amado,
todas as autoridades legislativas, Senhor amado, do nosso país. Senhor amado, abençoa, Senhor amado, todos, Pai amado, porque nós oramos assim e nós cremos em Ti. Dê sabedoria, Senhor amado, para o homem, para poder, Senhor amado, em Ti, Senhor amado, ser um canal, para poder conter o avanço desta doença, Senhor amado, que de alguma maneira tem caído como juízo sobre a face da terra. Então, Deus, muito obrigado. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, depois desta oração, eu gostaria de te lembrar que nós temos um compromisso, e esse nosso compromisso é com Deus, de nós nos mantermos firmes diante dele, constante e sempre abundante. Não desista e não esmoreça. Continuamos juntos nos nossos grupos por WhatsApp, aqui pela página da nossa igreja, e em fé, ou por fé, porque o vínculo do amor, ele está cada vez mais vivo sobre cada um de nós. Eu e minha família, amamos você e sua família, e nós abençoamos a sua casa em nome de Jesus. Amém? Estamos com saudades. Deus abençoe, muito em breve nos vemos. Um beijo no coração e estendo sua mão para a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a sua vinda, hoje e para sempre, que digamos juntos, amém e graças a Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus te abençoe. Uma boa noite. A paz do Senhor.